Acautelai-vos dos cães. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque hoje, em pleno século XXI, é necessário que isso aconteça, tanto de sua parte quanto de minha parte também. Ambos temos sim que se acautelar dos cães, porque eles estão por aí. E às vezes você nem percebe, mas eles estão por aí, fazendo coisas erradas, tentando te induzir ao erro. E isso não é bom, porque nós devemos hoje nos lembrar da palavra que o Senhor Jesus nos disse. E essa palavra está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15, onde está escrito assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, eles são lobos roubadores. Eles vêm com essa eles têm essa característica de serem lobos roubadores. A quem eles vão roubar? A você e a mim. E eles vêm disfarçados em ovelhas. Aí é que está o perigo. Porque a impressão deles é de ovelhas, mas a essência, que é aquilo que não conseguimos ver, é de lobos roubadores. É desses homens que nós devemos nos acautelar, sim, como o Senhor Jesus fala claramente para que isso aconteça com você e comigo hoje no século XXI. Então, isso é necessário demais acontecer, sem dúvida alguma. Não podemos ignorar a palavra do Senhor Jesus hoje, neste século. Então, é hora de colocar isso em prática, para que assim não possamos dar lugar à ocasião para esses lobos roubadores. Porque os lobos e os cães, eles são da mesma família. São de raças diferentes, mas são da mesma família, digamos assim. Então, é preciso se acautelar tanto dos lobos quanto dos cães. E para que isso fique evidente que deve ser assim, eu vou ler aqui o outro texto que está agora na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Aqui, Paulo está falando para a igreja que estava na cidade de Filipos. Quando Jesus disse aquela palavra, ele disse para as pessoas que estavam ali em Israel. Mas aqui é outra cidade. Então, vamos ver aqui, já escrito assim, ó. Eu só vou ler a primeira frase aqui do versículo 2, onde está escrito assim, ó: acautelai-vos dos cães. É uma exclamação. Acautelai-vos dos cães. Era isso que a igreja de Filipos tinha que fazer. Por quê? Por que Paulo escreveu isso para aquela igreja ali, que estava na cidade de Filipos? Porque eles já sabiam que naquela cidade existiam cães. E não eram animais, eram pessoas mal intencionadas. E essas pessoas mal intencionadas, elas estavam ali com o intuito de perverter os irmãos. Então, Paulo repete a mesma palavra que o Senhor Jesus falou: acautelai-vos. Mas aqui ele está se referindo mais aos cães mesmo. Não animais, mas sim pessoas. E a igreja não pode dar lugar à ocasião para esses cães. Tem que se prevenir deles, tem que se resguardar. E não dar confiança para essas pessoas. Porque elas possivelmente vêm disfarçadas de ovelhas.
mas por dentro são cães. Isso é terrível demais. Quando alguém começa a dar lugar para esses homens, é aí que começa a igreja a se corromper, a se desviar da verdade. Porque esses cães, que são homens, eles vão começar a fazer com que aquela igreja seja induzida ao erro. Eles vão falar coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo dos cães. É por isso que Paulo fala aqui claramente: acautelai-vos dos cães, para que a igreja que estava na cidade de Filipos pudesse fazer isso sim, com seriedade. Porque isso não é uma questão de brincadeira. Paulo aqui não está brincando com ninguém. Ele está falando coisa séria, que deve ser levada a sério por nós hoje no século XXI. Então, isso é preciso acontecer mesmo, sem dúvida alguma, porque hoje no século XXI, infelizmente, existem muitos cães por aí. E eles estão fazendo muitas coisas erradas. Estão levando pessoas a tropeçarem, a caírem, a serem enganadas. Eles estão engodando almas inconstantes, digamos assim. E as pessoas não estão apercebidas disso, não estão se acautelando dessa questão. Pelo contrário, estão se deixando levar pela lábia deles, pelas palavras dele. Porque são palavras que enganam o coração dos incautos, ingênuos e inocentes hoje. Coisa que já não deveria existir mais. Porque em Cristo não podemos ser incautos, ingênuos e inocentes em tempo algum. Temos que ser prudentes como as serpentes, como o próprio Senhor Jesus falou. Nesse caso, sim. Então, é preciso entender isso. E agora, vamos ler aqui no livro de Apocalipse, de João, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Só a primeira frase aqui do versículo, onde está escrito assim, ó: fora ficam os cães. Então, essa é a sentença. Os cães ficarão de fora, porque os cães são pessoas insubordinadas. Elas não se submetem ao Senhor Jesus. Então, esse é o erro. Esses cães ficarão de fora. Ficarão de fora. Não vão entrar na Nova Jerusalém. Ficarão de fora porque fizeram coisa errada. É aquilo que o Senhor Jesus disse. Em nome de Jesus, esses cães fizeram milagres, profetizaram, expeliram demônios. Mas Jesus vai dizer para eles naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esses cães que ficarão de fora, eles ficarão de fora porque praticaram a iniquidade contra o Senhor Jesus. Então, eles ficaram de fora por causa disso. Porque fizeram pessoas errarem, tropeçarem. Então, quando você lê, por exemplo, na Epístola de Judas e também na segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, que vai falar sobre essas pessoas, sobre esses cães. Leia esses dois textos que você vai se inteirar ainda mais a respeito disso. Mas agora, para finalizar, vamos mostrar aqui quem são esses cães. Porque existe um texto específico que fala claramente sobre isso. E esse texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Livro do profeta Isaías, capítulo 56. Deixa eu achar aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, do versículo 9 ao 12. Vamos ler aqui, ó. Aqui é Deus falando pela boca de Isaías. Então ele disse assim, ó: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer
os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores presunçosos, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Agora preste atenção no versículo 11. Está escrito assim, ó. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então, aqui está a definição de quem são os cães dos quais nós devemos nos acautelar. Eles são pastores que nada entendem. Deus falou claramente a respeito disso, para que ninguém tenha dúvida disso. É a eles a quem Deus está se referindo. Pastores. Eles são os cães gulosos, dos quais tanto você como eu devemos nos acautelar, nos prevenir, nos resguardar deles, para que não possamos ser conduzidos ou induzidos ao erro da ganância deles também. Olha só a coisa má da qual Deus quer nos livrar hoje. Então, é preciso entender isso. É bem claro, é simples, não há complicação. O que se complica é quando alguém não se acautela desses homens e dá lugar a eles, dá ocasião a eles, para que eles possam agir e te induzir ao erro, te desviar da verdade. Porque esse é o objetivo deles. Então, eu espero que essa mensagem tenha sido bem clara para abrir os olhos das pessoas, para que elas possam entender isso. Porque é a realidade. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, para que eles possam, a partir de hoje, se acautelar dos cães. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.